com vocês. Eu queria começar pedindo desculpas porque tudo que tinha pra dar errado nesse vídeo aqui deu errado, entendeu? Então assim, eu tive que viajar às pressas, eu esqueci meus livros em São Paulo, eu tô só com um dos livros aqui e eu fiquei muito triste porque faz muito tempo que eu tô planejando esse vídeo pra vocês e eu comprei todos os livros físicos e eu queria, tipo, mostrar eles aqui pra vocês, mas eu trouxe o Loveless pra cá. E como vocês podem ver, eu tô toda esquisita, meus cenário tá todo esquisito, o áudio já deve estar esquisito também, porque eu esqueci o meu tripé, então eu tive que improvisar. Então assim, me perdoem por tudo nesse vídeo, ok? Mas enfim, a série de Heartstopper estreou hoje na Netflix e eu tenho certeza que todo mundo que já assistiu essa perfeição e que ainda não leu nenhum dos livros dela tá querendo ler agora e tá se perguntando qual é a melhor ordem pra ler. Se você não assistiu a série ainda, corre pra lá, mas não se preocupe porque esse vídeo aqui não vai ter spoilers, só corram pra lá mesmo porque a série é muito boa e vocês precisam assistir. Mas vamos falar dos livros porque é o motivo pelo qual vocês estão aqui, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas pra quem não sabe ainda, absolutamente todas as histórias escritas pela Alice Oseman, elas estão conectadas de alguma forma, algumas mais e outras menos. E a Alice tem a própria ordem cronológica dela de como ler esse Oseman verso. E se você quiser, você pode seguir ela. Ou você pode ler numa ordem completamente aleatória, só do que você gostou mais, do que você achou a capa mais bonita, porque a própria Alice já falou que tudo bem também, não é como se tivesse uma ordem muito certinha. Mas eu li todos os livros dela, apesar de eu ter esquecido de trazer eles comigo na viagem. E eu tô aqui hoje pra falar pra vocês qual eu acho que é a melhor ordem pra ler com base na minha experiência. E vocês podem seguir ou não, tá, gente? Vai de vocês. Eu vou contar também um pouquinho da história de cada livro pra vocês verem qual interessa mais pra vocês. E eu também vou fazer aquilo que as editoras brasileiras falharam em fazer, que é contar pra vocês os avisos de gatilho de cada livro. Porque apesar das capas fofas e da primeira temporada super amorzinho de Heartstopper, as histórias da Alice tratam de temas sensíveis e delicados e muitas vezes de forma pesada. E ela mesma sempre se preocupou de avisar todos os gatilhos que tinham no trabalho dela, então eu não sei porque que as editoras brasileiras se recusam a fazer isso. Eu queria comentar também que esse vídeo, na verdade, ele estava planejado para sair em junho, junto com o Pride Month, porque a Alice provavelmente é a autora mais representativa que eu conheço, assim, no mundo. Absolutamente todos os personagens dela fazem parte da comunidade LGBTQ+. As your token straight friend, it's my duty to remind you that sometimes people are straight. Ok, menos o tal. Mas como a série saiu hoje, eu achei que fazia mais sentido aproveitar esse hype e lançar o vídeo logo, então estamos aqui. E antes de começar, eu preciso avisar que o link de todos os livros vai estar aqui na descrição. E lembrando que assim, vocês não pagam nada mais por comprar os livros por esses links, mas vocês ajudam muito o canal se vocês comprarem por eles, beleza? Enfim, vamos começar? Pra sorte de quem assistiu a série, a primeira leitura da lista é Heartstopper. A primeira temporada vai até o fim do capítulo 3. Que, se eu não me engano, é o fim do volume 2. Mas ela adianta alguns eventos do capítulo 4. E eu tô muito curiosa pra saber como vai ser a adaptação desse capítulo agora na série. Como eu disse, apesar de ser super fofo e amorzinho, essa história tem muitos gatilhos. Que, diga-se de passagem, a série já veio mostrando de uma forma um pouco mais sutil. Entre esses gatilhos nós temos bullying, homofobia, depressão, automutilação, transtornos alimentares, clínicas de reabilitação e preconceito com questões de saúde mental. Mas tudo isso é mostrado de uma forma super cuidadosa e nada é visualmente explícito. A história de Heartstopper ela começa a ficar mais pesada no capítulo 5, ou seja, no volume 4, que ainda não foi lançado no Brasil e eu espero que dessa vez tenham avisos de gatilho decentes. E não só, essa história contém amor, beijos, abraços, mas tipo, também essa história contém depressão, toque, transtornos alimentares. Então assim, o volume 4 só sai em junho, então eu peço a ajuda de vocês pra pressionar a editora seguinte pra colocar esses avisos nessa edição, porque ainda dá tempo e eles são muito importantes. E é justamente quando a história de Heartstopper começa a ficar mais tensa que entram outras duas histórias da Alice. Solitaire, ou Um Ano Solitário, como ficou em português, e This Winter, que ainda não foi traduzida. Solitaire conta a história da Tori, a irmã do Charlie, e ela teoricamente se passa ali junto com os capítulos 5 e 6. Mas eu particularmente não recomendo ler ela aqui, mais pra frente eu vou explicar por quê. Já This Winter se passa entre os capítulos 5 e 6. Esse eu recomendo ler aqui mesmo. Ele conta a história do primeiro Natal do Charlie depois de começar a namorar o Nick, só que é uma história bem tensa. É basicamente sobre como essa época do ano ela pode ser muito estressante para pessoas que estão passando por problemas de saúde mental. E sobre como os pais deveriam dar mais atenção para os filhos, especialmente nesses momentos, do que para outros parentes. É mais uma história que fala sobre depressão, transtornos alimentares, toque e preconceito.
Então até agora a ordem é Heartstopper até o volume 4 e This Winter. Mas não se preocupem que no final eu vou recapitular tudo pra vocês não perderem a ordem certinha. No capítulo 6 de Heartstopper, o Nick ele recapitula alguns eventos de This Winter, o que é bem legal. E então a gente chega no capítulo 7, que é o que tá sendo lançado agora, e a gente tá acompanhando a cada 10 dias lá no Tapas e lá no Webtoon. E pra quem assina o Patreon da Alice Oseman como eu, a gente acompanha a história um pouquinho antes. A Alice uma vez comentou que Heartstopper teria 8 ou 9 capítulos, então assim, a gente tá chegando perto do final. Mas pra além de Heartstopper, a Alice também escreveu a história Nick and Charlie, que basicamente conta o que acontece quando o Nick vai pra faculdade. E eu preciso deixar avisado pros fãs de Heartstopper e pros shippers de Nick and Charlie que esse livro é tenso. Essa história dói muito. Porque ela é sobre a briga mais tensa que os dois já tiveram. E se eu não soubesse que os dois são indie games, se a gente não soubesse que eles vão se casar no futuro e vai ficar tudo bem, eu teria ficado realmente agoniada. Eu não sei até onde a história do quadrinho vai contar, mas em teoria vocês deveriam ler Nick and Charlie depois de terminarem Heartstopper. Como o quadrinho não acabou, eu acho válido ler até onde saiu e depois ler Nick and Charlie. Ou você pode escolher pular essa história, tipo, pra caso ela seja adaptada para um quadrinho, ou simplesmente porque você não aguenta ler. E em seguida, na minha ordem, a gente finalmente teria o livro da Tori, O Solitário. Lembra que eu disse que eles passavam junto com os capítulos 5 e 6 de Heartstopper, mas que eu não achava uma boa ler lá atrás? Então, agora eu vou explicar. Solitário foi o primeiro livro que a Alice escreveu quando ela tinha 19 anos. Ele conta a história da Tori enquanto ela tenta resolver um mistério que tá atazanando a escola deles, junto com um estranho que ela acabou de conhecer, o Michael Holden. Diga-se de passagem, é um dos melhores personagens da Alice. De todos os livros da Alice, esse provavelmente é o mais pesado. Ele traz uma narradora com depressão implícita e pensamentos e tentativas suicidas são frequentes na história. E diferente de Heartstopper, as coisas não são mostradas de uma maneira sutil e leve. É pesado. Eu ficava realmente mal lendo e eu não recomendo para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação desse tipo. Inclusive, na versão de 2020, que foi a que eu li, a própria Alice pede desculpa por ter tratado o suicídio de uma maneira tão romantizada, digamos assim, e ela pretende fazer uma versão atualizada. Enfim, apesar do Nick e do Charlie serem mencionados, Heartstopper ainda não existia quando esse livro foi escrito. Por mais que exista uma conexão ali, em teoria um período onde eles passam dentro da história de Heartstopper, se você for tentar ler Solitário junto com o quadrinho, que foi o que eu fiz, você vai ficar muito confuso. Vai virar uma confusão, porque tem muitos acontecimentos que não se encaixam. Tipo, o momento em que a Tori corta o cabelo, por exemplo, e tem uma cena envolvendo Ben, sim, o ex do Charlie, que não tem sentido nenhum ela não aparecer em Heartstopper. A Alice sabe disso e, como eu falei, ela tá trabalhando numa versão nova e ela pretende que essa versão nova se encaixe melhor na história de Heartstopper. Então, enquanto essa versão não sai, eu particularmente recomendo que vocês leiam Solitário depois de terminar Heartstopper e Nick and Charlie. Então, enquanto essa versão nova não sai, eu particularmente recomendo vocês lerem Solitário depois de lerem Heartstopper, This Winter e Nick and Charlie. Mas esse não é o único motivo. O segundo motivo é que essa é a história da Tori, enquanto as outras são histórias do Nick e do Charlie. Então eu particularmente gosto da ideia de encerrar o arco deles para então ler o dela. E o terceiro motivo é que Solitário tem muitas conexões com a nossa próxima história da lista. Finalmente chegamos nele! O aclamado, o incrível, o melhor livro da Alice Oseman. Rádio Silêncio. Esse aqui não é só o meu livro favorito dela, mas ele se tornou, tipo, o meu livro favorito da vida. Rádio Silêncio conta a história da Frances, que é, tipo, a personagem mais parecida comigo que alguém já escreveu, e o Aled. Sim, o Aled, amigo do Charlie. Basicamente, o Aled, ele é o criador de um podcast chamado University, do qual a Frances é muito fã. E quando ela descobre que quem faz esse podcast é o vizinho dela, a vida dos dois muda completamente. O prólogo de Rádio Silêncio se conecta diretamente com o fim de Solitário. Na verdade, ele é causado pelo que acontece no final de Solitário. E por mais que a história em si se passe 2 anos depois, eu acho que faz muito mais sentido lógico você ler depois de Solitário, porque você vê a consequência das coisas diretamente, sabe? E tem várias conexões entre todas as histórias que, assim, deixam o coração muito quentinho. Eu acho que esse é um livro que todo mundo no universo deveria ler, mas especialmente adolescentes. Porque, basicamente, ele discute a importância que a faculdade tem na vida das pessoas. E como a gente se força a escolher uma, como se ir pra faculdade fosse a única opção pra todo mundo. E também como se fosse uma escolha que vai determinar o resto da vida de vocês, sendo que, tipo, não é, gente. Você pode mudar de faculdade no meio do caminho, você pode fazer outra coisa. Às vezes você entra, faz uma faculdade e começa a trabalhar em outra profissão, sabe? A faculdade não é uma escolha permanente. Esse provavelmente é o livro da Alice com menos gatilhos, mas eles foram gatilhos que me deixaram ansiosa, então eu acho importante falar pra vocês. O livro, ele trata de ansiedade, de depressão, de parentalidade abusiva e
e ele traz uma morte de animal. Mas apesar disso, é um livro muito divertido e eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Inclusive, se eu tivesse lembrado de trazer outros livros além desse, esse teria sido o único que eu não mostraria pra vocês, porque eu emprestei ele pro meu namorado, porque eu obriguei ele a ler. Enfim, depois de Rádio Silêncio, vocês vão ler uma história curtinha que a Alice escreveu, que só tá disponível online. Essa história se chama Party Girls. Ela conta a história de uma personagem de Solitário junto com a personagem de Rádio Silêncio, mas eu não vou falar quais são os personagens porque eu consideraria isso spoiler. O link da história vai estar aqui na descrição junto com o link de todos os outros livros. O próximo livro da nossa lista é I Was Born For This, que ainda não foi traduzido e não veio pro Brasil, e que é o que provavelmente tem menos conexões com todos os outros. Inclusive, ele é um ótimo livro para começar a ler o universo da Alice, já que justamente não se conecta quase com nenhum outro. Mas eu prefiro colocar ele aqui porque eu particularmente, assim, entre todos eles, esse é o meu menos favorito, então assim, talvez se eu tivesse começado a ler por esse, eu não teria gostado tanto do universo dela e não teria lido os outros. I Was Born For This traz uma narrativa de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ele conta o ponto de vista de duas pessoas diferentes, uma menina que é obcecada por uma banda chamada The Ark e um dos meninos dessa banda. E ok, existem vários livros com pontos de vista diferentes por aí, mas o que torna esse daqui único é que justamente ele traz os dois lados da mesma história sobre a fama. As narrativas serem desses dois pontos de vista traz uma contraposição muito interessante. Porque assim, tem muita coisa que é incrível pra ela e que é um pesadelo pra ele. Tem, tipo, muitas teorias que as fãs fazem que na cabeça delas faz muito sentido e pra eles é tipo só um negócio super tosco. E isso faz a gente refletir muito sobre o nosso comportamento como fãs em relação às pessoas que a gente admira. Eu particularmente acho que todo mundo que é muito fã de alguém nesse mundo precisa ler esse livro para repensar um pouco a forma como vem se comportando até hoje. E esse livro tem bastantes gatilhos. Violência, ansiedade, ataque de pânico, discussões sobre coerção de menores, discussões sobre cirurgia, discussões sobre uso de drogas, bifobia e transfobia. Então, de novo, se alguma dessas coisas te faz muito mal, não leia. Logo em seguida a gente tem duas histórias curtas sobre os membros do The Ark, sendo a primeira Meeting Lister, que conta a história de como a banda foi formada. E a segunda se chama The Incident on the Show Day, e é uma história do Lister em que você pode escolher o final. A Alice está escrevendo mais histórias curtas sobre esse universo e eu tenho esperança de que ela esteja escrevendo uma continuação porque eu preciso saber mais desses personagens. E há boatos de que ela tá até planejando uma conexão dessa história com Rádio Silêncio, então vamos ver por aí. E por fim a gente tem o livro mais recente da Alice, o Loveless ou Sem Amor. A Alice ela trouxe muita representatividade LGBTQ+, em todos os livros dela. Ela trouxe um personagem canonicamente demissexual, e ela trouxe algumas outras personagens que tudo dava a entender que elas são assexuais ou aromânticas ou algo dentro desses dois espectros. Que é, no caso, a Tori e a Angel, que é a protagonista de I Was Born For This. E eu particularmente acho que ela não pretendeu exatamente escrever esses personagens assim, mas como a Alice, pelo menos até onde eu entendi, é a Aroace, isso refletia muito nos personagens dela. E aí, em Loveless especificamente, ela decidiu trazer uma protagonista que era canonicamente a Aroace, porque ela não se sentia representada em nenhuma das histórias com personagens assim que ela lia ou assistia. Ela conta que foi uma história muito pessoal pra ela e muito difícil de escrever. É basicamente uma história sobre uma menina chamada Georgia que tá tentando entender a sexualidade dela na faculdade. Esse é um dos livros da Alice mais leves em questões de gatilho, mas ele fala bastante sobre sexo. E eu tenho certeza que vai afetar muito pessoas que já se descobriram assexuais ou aromânticas ou Aroace, ou que talvez sejam alguma dessas coisas e que não se descobriram até agora. Talvez se descubram com esse livro. Tipo assim, a Alice não tava brincando quando ela disse que é extremamente pessoal e com questões difíceis de encarar. Loveless tem algumas conexões pequenas com Rádio Silêncio e com I Was Born For This, apesar de você não precisar ler eles antes pra entender, é legal ter a referência ali. E depois dele a gente tem uma história curtinha sobre as amigas da Georgia, a Pip e a Rooney, que infelizmente não veio na versão brasileira do livro. Alguém me explica por quê? Porque não faz sentido. Então eu vou ter que deixar o link dela aqui pra vocês. Bom, gente, é isso. Esse é o Ozemanverso, ao menos por enquanto. Então vamos recapitular, porque eu tenho certeza que alguém no meio ficou confuso. Pra mim, a melhor ordem pra ler é Heartstopper até o fim do capítulo 5, que é o fim do volume 4. This Winter, Heartstopper até o final, Nick and Charlie, Solitaire, Rádio Silêncio, Party Girls, I Was Born For This, Meeting Lister, The Incident on the Show Day, Loveless e a história da Pip e da Rooney, que eu acho que só chama Pip mesmo.
Viu? Não é tão complicado assim. E só pra lembrar, os links de tudo isso vão estar aqui na descrição e vocês realmente ajudam muito o canal se quando vocês forem comprar, vocês comprarem por eles. Lembrando que vocês não pagam nada mais por isso. Enfim, gente, é isso. Eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível senador. Yetil, Biscoito, João, Acarahane, Flávio Barbosa, William Mendes e Henriette, muito obrigada por serem membros. Se vocês que estão assistindo quiserem saber como faz para ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. E vamos assistir Heartstopper se vocês não assistiram ainda.